Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Arisson, do canal Café e Bíblia, trazendo mais um vídeo aqui para todos vocês, inscrito no nosso canal. Estamos com um tema muito interessante, né? A lição bíblica de adultos, né, do terceiro trimestre, trazido pela CPAD, da Casa dos Publicadores da Assembleia de Deus, e com um tema muito importante, falando acerca da Igreja de Cristo e o império do mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, amados, iremos hoje discorrer da lição de número 9, que será ministrada no dia 27 de agosto de 2023. Estamos aqui trazendo um novo tipo de abordagem, tá certo? Estamos trazendo aqui para melhor, né, o entendimento dos irmãos. Estamos trazendo slides, tá certo? Do estudo que nós iremos dar hoje. E lembrando a todos que são inscritos no nosso canal, né, aqueles que já são inscritos, não esquece de deixar o seu joinha, tá bom? Também assim vai ajudar, vai fortalecer o nosso canal. E você que ainda não é inscrito, se inscreva aí embaixo, tá certo? Deixando um comentário, né, comentando acerca da lição também, e não deixando de se inscrever e curtir os nossos vídeos, tá bom? E compartilhar. O intuito do nosso canal é trazer, né, tópicos da Escola Bíblica Dominical acerca do tema adulto, e também estamos com o tema de jovens também, né, estudo para os jovens. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí embaixo, tá bom? E que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Não esquece também de compartilhar com seus irmãos na igreja que você congrega, tá bom? Na escola que você frequenta também. E que Deus possa abençoar cada um de vocês. Meus irmãos, temos aqui, como eu já mencionei, né, o terceiro trimestre de 2023 da classe de adultos, né, Igreja de Cristo, Império do Mal. E temos aqui alguns tópicos, né, importantes para a gente falar sobre essa lição. Nós sabemos que a lição foi escrita pelo comentarista pastor Douglas Batista, lá do Distrito Federal. Está aí as lições que já foram ministradas, né? Hoje estamos na lição de número 9, falando acerca de uma visão bíblica do corpo. E um tema muito interessante, né, que iremos falar hoje, iremos abordar. E essa aula será ministrada dia 27 de agosto de 2023. Então, o que é que a gente faz? Já para facilitar tanto para o professor, tanto para o aluno, nós postamos a lição de adulto uma semana antes, né? Todas as segundas-feiras, para que assim o professor ele venha preparar a sua lição, venha se programar e trazer uma aula didática, né? E assim com informações acerca do tema que será ministrado. Meus irmãos, vale ressalvar aqui que todas as lições nós tentamos buscar o máximo possível de informações, tá certo? Seja bíblica, seja material extra-bíblico, e também, se for lições falando acerca da ciência, nós iremos buscar dados, né, informações acerca da ciência, né, como se for também informação vindo da matéria biológica, né, da biologia, também pesquisamos e trazemos aqui para os irmãos. Então, toda lição, irmãos, tanto biblicamente como biologicamente, cientificamente, está sendo abordado nessa lição. Por quê? Porque nós estamos vivendo um dia atual, né, os dias atuais. E nós sabemos que grande é a luta e a investida do inimigo contra a Igreja de Cristo. Então, tudo que nós falamos aqui, não queremos dar ibope, né, não queremos assim trazer aqui as coisas que estão acontecendo, até porque se nós não trazemos aqui, como é que nós iremos orientar, né, aqueles que não têm o entendimento? Então, o intuito desse canal é trazer, sim, temas abordados, né, falar sobre alguns grupos, né, como nós falamos acerca da lição anterior, falamos sobre a transrealidade, né, os transgêneros. Então, precisamos aqui abordar tudo que está dentro da lição, tá certo? Não só biblicamente, mas como cientificamente, biologicamente, e mostrar
né, o que está acontecendo nos dias atuais, porque tudo que nós estamos vivendo é uma realidade, tá bom? Então aqui nada de nós estarmos aqui dando ibope, mas sim, se não fosse para ser ministrado, o nosso pastor, comentarista Douglas Batista, né, não teria escrevido essa lição. Então, essa lição é muito importante, né, para todos que estão na igreja, que não conhecem, não sabem nem o que está acontecendo, né, e é preciso que a igreja venha estar em alerta, tá bom, irmãos? Então, vamos ministrar aqui a aula, começando aqui com o textuário da lição, que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, parte B, que diz assim: mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Verdade prática. O corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em satisfação até a volta de Cristo. Então, nós sabemos aqui, né, a lição já nos traz, né, um resumo falando acerca do corpo, né? Nós sabemos que o corpo é templo e morada do Espírito Santo e por isso ele deve ser conservado até a volta de Cristo. Então iremos aprender aqui dentro de tópicos importantes para entendermos acerca do que Deus irá falar através, né, da Bíblia e através da estrutura do corpo humano, né, que é trazida aqui na lição também, para que a gente venha entender como Deus fala acerca da santidade através do nosso corpo. Temos também aqui a leitura bíblica em classe, né, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 ao versículo 20. Amém, irmãos? Então aqui a gente não lê, né, a leitura bíblica em classe, né? Eu já fiz uma leitura bíblica em classe em off, né, para nós estarmos aqui se familiarizando, né, com o assunto que vai ser abordado, mas eu não leio aqui, né, para o estudo, para os irmãos aqui, para a gente não ter uma maior demanda, né, um maior tempo, né, pois nós sabemos que aqui o intuito é trazer um resumo, é trazer uma síntese, né, os tópicos importantes para os professores e também alunos. Então, não deixe de fazer essa leitura em casa, tá certo? Medite na leitura bíblica, né? Muito bom que o professor ele se prepare, tanto dentro dos tópicos da lição, mas também fazendo uma leitura, né, com relação ao texto da lição, tá bom? Então aqui o comentarista da lição, né, o pastor Douglas Batista, nos fornece o seguinte para entendermos o tema dessa lição. Aí temos aqui os objetivos da lição, né? Tudo isso está na sua lição, tá certo? Quem não tem lição, acompanha aqui pelo nosso canal, que nós iremos bater ponto a ponto. Então, os objetivos da lição. Primeiro, ensinar a criação do ser humano, que é o primeiro tópico. Aí os subtópicos. Primeiro subtópico, a origem da raça humana, a constituição do ser humano e a queda da restauração humana. Né? A queda e a restauração humana. Segundo tópico, é expor a visão bíblica do corpo. Né? Aqui o comentarista vai nos orientar e orientar o professor, né, como ele deve falar acerca, né, dessa visão bíblica do corpo. Primeiro, a parte exterior do homem. Segundo, o templo do Espírito Santo, né, o corpo é o templo e morada do Espírito Santo. E terceiro, o corpo é glorificado na ressurreição. E terceiro tópico e último, contrapor a visão secular do corpo. Né? Primeiro, o hedonismo e o narcisismo. Né? Iremos aprender acerca desses subtópicos. Né? Também falando sobre a erotização e a libertinagem. E também falando sobre a liberdade e a autonomia. Tá bom, amados? Então, iremos aqui para a introdução. Né? Está na sua lição também. Se puder acompanhar, acompanhe aí na sua lição. Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Em vista disso, ele espera do homem regenerado uma vida de santidade. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1,
versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, vai nos dizer o seguinte: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o texto, a qual escreveu o apóstolo Paulo, ele vai nos trazer o seguinte, vai dizer que nós fomos comprados, por um bom preço, pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, ele vai dizer o seguinte: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nós sabemos que iremos aprender um pouco mais mais na frente, através desse estudo, que o homem é feito da tricotomia. O homem é tricotômico, que é uma parte material, que é o corpo, e duas partes, imaterial, no caso, a alma e o espírito, que não se separam. Então, o homem é feito de corpo, alma e espírito. E aqui o Senhor nos orienta, através do apóstolo Paulo, como estava orientando a Igreja de Cristo, a falar acerca da santidade, através do nosso corpo. Quando ele vai falar de templo, ele não está falando do templo que é construído pelas mãos dos homens, mas o templo aqui referido nessa lição, na Bíblia Sagrada, que vai falar desse texto, de 1 Coríntios, do capítulo 6 em diante, vai falar acerca do nosso corpo. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Também podemos ver aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Que também vai nos dizer assim, a palavra do Senhor. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Mas, como é santo aquele que vos chamou, que é o Senhor, que nos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Eu vou mais além, versículo 16. Porquanto escrito está, sede santos, como santo é o Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. Então, aqui o apóstolo, Pedro, ele vai orientar, ele vai aqui exortar aos crentes a santidade. Então, nós que somos filho do eterno Deus, nós que somos chamados por Deus, nós fomos eleitos por Deus, nós precisamos viver em santidade. Ele diz: sede santo em toda a vossa maneira de ser, no pensar, no andar, no agir, em toda a nossa maneira de ser. E ele vai dizer mais além: sede santos, porque eu sou santo. Então, amados, vemos aqui uma orientação acerca da santidade. Continuando aqui a introdução, vamos falar o seguinte: no novo nascimento, que é a regeneração, vemos aqui que a regeneração é um ato exclusivo de Deus na vida do homem, transformando sua inclinação ao mal em uma disposição para fazer o bem, capacitando-o através do Espírito Santo a fazer aquilo que é correto diante dele. Então, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 9. Então, aqui é o processo, de quando nós aceitamos a Jesus, quando nós somos um novo crente, nós passamos por algumas etapas, o processo da regeneração, da santificação, da justificação. Tudo isso a gente aprende lá no discipulado. Então, nós que somos nascido de Deus, está aí o contexto, o significado da palavra regeneração, que é um ato exclusivo de Deus na vida do homem, transformando sua inclinação ao mal
em uma disposição para fazer o bem, capacitando-o através do Espírito Santo a fazer aquilo que é correto diante dele. Então, nós, quando aceitamos a Jesus, né, a Bíblia nos diz, a Bíblia também fala, né, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós somos agora uma nova criatura, uma nova pessoa, né, lavada e remido pelo sangue do Cordeiro. Então, o João vai falar o seguinte, né, que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Então, você que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que aceitamos a Jesus, que somos uma nova criatura, nós agora não vivemos do jeito que a gente quer, não fazemos o que nós queremos, mas sim tudo aquilo que Deus quer que a gente faça, né? Pois nós sabemos que o nosso corpo, nós somos o templo, né, e morada do Espírito Santo. Então, nós sabemos que aquele que é nova criatura, ele não faz o que quer, ele não anda segundo o conselho da carne, ele não anda fazendo as coisas que entristece a Deus e o Espírito Santo. Então ele vai fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor. Por quê? Porque ele agora é nascido de Deus. Então aquele que é nascido de Deus não pratica mais o pecado. E nós vemos aqui que ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Então, se eu e você nós somos nascidos de Deus, fomos regenerados, não fazemos mais o que a gente quer, se inclinando para o mal, para as coisas do mal, para as coisas da carne, e sim para as coisas do Espírito, nós somos uma nova criatura testificada por Deus e também pelo Espírito Santo. Então, passando assim por esse processo, nós temos também o processo da santificação. O que é a santificação? A santificação é o processo da graça de Deus, por meio do qual o crente é separado do pecado. Olha aí. Então, a santificação é um processo, né? Então, todo crente que aceita Jesus, ele vai passar por esse processo. Não é da noite para o dia, né? Que ele não praticava mais, né? Que ele praticava pecado diante de Deus, da noite para o dia ele vai virar um santarrão, vai virar um santo. Não, aí é um processo, né? Essa pessoa tem que ser trabalhada, e quem vai mudar ela é o Espírito Santo, né? Não é o homem que vai mudar a nova criatura. Então, quando nós aceitamos a Jesus, confessamos, né, diante do mundo, né, diante de todos aqueles que Jesus Cristo é o Senhor, que agora nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós passamos por esse processo, né, da santificação, que é a graça de Deus, por meio do qual o crente é separado do pecado. Ele não anda mais junto do pecado, ele agora é separado. Aí vai dizer aqui que ele se torna dedicado à justiça de Deus. Então, nós que somos crentes, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que passamos por todo esse processo da regeneração, da justificação, pelo processo da santificação, nós agora estamos dedicados, a andar em santidade com Deus. Veja o que é que diz o apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Mas, como santo aquele que vos chamou, foi o versículo a qual nós lemos, também sede santos em toda a sua maneira de viver, toda a vossa maneira de viver. Então, o apóstolo Pedro está aqui orientando, aos cristãos, exortando todos aqueles que estão andando com Cristo, que estão na presença do Senhor, que agora ele tem que ser santo, tem que ter as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Então, não há santificação sem regeneração, né? Não há regeneração sem a justificação, não há justificação ou a regeneração ou a santificação sem a renúncia. Então, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós estamos diante do pecado e não praticamos, aí Cristo vê em nós a renúncia, né? Tudo que nós renunciamos, né? Aos desejos da carne, a concupiscência da carne, né? O desejo carnal, e todos nós sabemos que
nós que somos lavados pelo sangue do Cordeiro devemos andar em espírito e ser santo em toda a nossa maneira de viver. Aí vemos aqui que, contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Nesta lição, vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje. Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito e também a sua glorificação final. Então, esse aqui é a introdução da lição, é o que o professor ele deve abordar na sala de aula. A finalidade é apresentar tanto a visão bíblica do corpo, como seu propósito, também a sua glorificação final, diante de Deus. Então, nós estamos aqui com o tópico 1, que irá falar sobre a criação do ser humano. Vamos ver aqui, falando acerca da criação. Então, antes aqui de nós entrarmos nesse tópico, nós vemos que a palavra-chave do tema desta lição vai falar sobre o corpo. Aí iremos aqui aprender a estrutura do corpo, como é feito, e qual as suas funções mediante a lição, tá certo? Então, primeiro, a criação do ser humano, primeiro subtópico, primeiro tópico e o primeiro subtópico, a origem da raça humana. Vamos ver aqui e analisar como se deu essa origem da raça humana pela Bíblia Sagrada. Então, vai dizer aqui o primeiro subtópico: o homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Como nós já lemos em outras aulas anteriores, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27. Por isso, nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural imediato e não por um processo evolutivo. Assim, o homem, no hebraico Adam, foi formado do pó úmido da terra. Está lá em Gênesis 2, versículo 27. Então, o que é importante aqui o professor ele pontuar na aula, dentro da lição? Primeiro, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ponto. Nós que professamos a mesma fé, a fé bendita, no nome de Jesus, nós que somos protestantes, cristãos protestantes, nós sabemos que toda a raça humana, nós, seres humanos, fomos feitos, o homem foi feito do pó, Deus ali soprou nas suas narinas o fôlego de vida, da costela do homem Deus fez a mulher, foi chamada a Eva, que foi varoa, chamada de varoa. Então, dentro da Bíblia Sagrada e também pela fé que nós professamos, nós vemos que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Segundo, nós temos a declaração de fé. Para você, eu vou estar mostrando aqui a vocês nos slides, tá certo? Você que ainda não tem, você pode comprar ela tanto física como também virtual, Tem vários sites aí que você pode estar comprando. Eu comprei a minha pelo site da Amazon e é muito bom. Depois da Bíblia Sagrada, irmãos, nós que somos cristãos, da Assembleia de Deus, cristãos protestantes, nosso segundo manual, de regra de fé é a declaração de fé. Então, lá você vai ver vários tópicos, abordando tudo que nós devemos professar, tudo que aquilo que nós cremos está dentro da declaração de fé. Então, é muito importante você ter esse material, tá certo? Então, essa declaração de fé, como a Bíblia Sagrada vai ensinar que nós somos criados por um ato sobrenatural. É algo inexplicável. Quem criou foi Deus. Então, nós sabemos que quando Deus foi criar os animais, ele foi lá e disse, haja, haja luz e houve luz. Deus criou o mar, Deus criou a terra, Deus criou os animais, os peixes, tudo. Ele disse, haja e houve. Mas quando Deus foi criar a mim, a você, nós, seres humanos, nós sabemos que Deus foi lá, estendeu as suas mãos, pegou do pó da terra, ele mesmo pegou a matéria-prima, nos formou,
nos deu o fôlego de vida, né? E disse que coisa boa Deus fez, né? Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus ele fez tudo bom. Assim falou o Senhor, né? Foi tudo maravilhoso, foi muito bom o que ele fez. Também podemos ver em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então, quando alguém vir querer falar, querer implantar na sua cabeça, seja lá onde for que você estiver, na escola, na faculdade, né, aí na sua vida secular, querer dizer que o homem veio do macaco, o homem veio de um processo evolutivo, não aceite esse tipo de ideologia, né? Não aceite esse tipo de teoria, né? Porque quando alguém chegar para você e falar sobre isso, você vai mostrar para ele, né, lá Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, também Gênesis capítulo 2, versículo 7, e você vai comprovar através das escrituras ou também acerca do manual da declaração de fé, você vai comprovar que nós não viemos de um processo evolutivo, porque se fosse assim a gente estava ainda evoluindo. Então, nós não viemos desse processo evolutivo, pois nós fomos criados imagem e semelhança de Deus, tá bom, amados? Precisamos frisar isso aqui. Interessante notar que o uso do hebraico Adam denota nome próprio, mas também genérico, significando homens e também humanidade. Está lá em Salmos 73, versículo 5, e também em Isaías, capítulo 31, versículo 3. Logo, Adão foi o primeiro homem a ser criado. Está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, 19 e também versículo 20. E Eva, a primeira mulher formada do corpo de Adão, né? Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 22, capítulo 3, versículo 20. Então, tudo isso aqui nós já relatamos, né? E nós já sabemos que a mulher veio de Adão, né? Eva, e o homem foi criado por Deus, imagem e semelhança de Deus. Então, quando ele fala aqui, no termo genérico, né, Adam, ele está trazendo significado tanto de homens como humanidade. Nós sabemos que nós viemos de Adão, né, de uma raça pecaminosa, né? A nossa natureza é pecaminosa, mas quando nós aceitamos a Jesus, o Senhor nos deu um banho de sangue, né, nos purificou, nos resgatou, né, estávamos sentenciados para morrer, né? E nós sabemos que Jesus foi lá na cruz do Calvário. A Bíblia vai dizer em João, capítulo 1 em diante, que o Verbo se fez carne, né, e habitou entre nós, se esvaziou-se da sua glória, né, e morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, para nós estarmos aqui tendo o privilégio, né, de adorarmos ao Senhor. Então, nós sabemos todo esse processo aí da criação, né? Então, a mulher não veio primeiro, né? Já pontuamos isso aqui em outras lições, em outras aulas. Nós sabemos que primeiro Deus criou o homem, Adão, né? Depois Deus deu um sono a Adão, né? E dali ele criou Eva da costela de Adão, e assim Deus assim abençoou, né, o ser humano. E assim depois veio a queda do homem e foi dando continuidade, né, à raça humana. Então, pontuando aqui, lembrando a todos, né, que o homem ele veio da imagem e semelhança de Deus, e assim quem lhe criou foi Deus, tá certo? Então o homem é criatura de Deus, está aqui as referências. Segundo subtópico, a constituição do ser humano. Iremos aqui ver qual tipo de constituição é essa, né, a qual Deus constituiu o ser humano. Antes de nós falarmos aqui acerca da constituição do ser humano, está aí o que eu falei para vocês anteriormente, né? Essa aí é a declaração de fé das Assembleias de Deus, né, da CGADB. Você pode ir lá no Google, né, pesquisar e colocar a declaração de fé das Assembleias de Deus. Então, vai aparecer para você, vai ter vários sites, né? Você pode estar comprando em alguma livraria evangélica também, ou se não, tanto físico como virtual, né, comprando em PDF. Então, você vai ver da melhor forma que você acha melhor para você estudar, né? Eu tenho ela virtual, né? Estudo através do computador, tá certo, irmãos? Então, é um livro muito importante, né, para nós cristãos. Então, está lá tudo que nós professamos, tudo que nós cremos. É um manual de regra de fé
das Assembleias de Deus, né, da nossa igreja, tá bom? Então, falando aqui sobre a constituição do ser humano, nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa, né, que é o corpo ou a carne. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3 e Salmo 78, versículo 39. Chamada de homem exterior e uma parte interna denominada de homem interior, né? Então, a parte exterior, né, a qual o comentarista vai falar aqui, é sobre o corpo, né, ou também denominado carne. Então, quando ele falar aqui de parte exterior, né, você já vai entender, ou parte externa, você já vai entender que ele está falando sobre o corpo, né? E quando ele falar de homem interior, né, ou parte interior, parte interna, vai falar do homem interior, que é composta pela alma e também pelo espírito, né? Pois o homem é feito de corpo, alma e espírito, né? A tricotomia. Podemos ver isso em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 1 Tessalonicenses 5, 23. Vou estar lendo aqui com vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, Deus ele vai falar aqui conosco, né, através da sua palavra, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em toda a vossa maneira de ser, e todo o vosso espírito, alma e corpo, né, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis, né, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Então, nós vemos aqui, né, o apóstolo Paulo, né, orientando, né, a todos acerca, trazendo aqui algumas saudações e orientando a toda a igreja de como se comportar, né, de como viver na presença do Senhor em santidade. Também iremos ler aqui em 2 Coríntios, perdão, capítulo 4, versículo 16. 4:16, que diz assim a palavra do Senhor: Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos desse modo. Versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, irmãos, estamos aqui mostrando, né, dentro da palavra do Senhor, Paulo ali estava mostrando o ministério da reconciliação, né, onde a palavra do Senhor estava orientando, né, pegando aqui do versículo 17, que vai dizer assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então isso provém de Deus, né, daquele que nos reconciliou, mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então Deus, né, através do seu sangue carmesim, da sua morte, né, e morte de cruz, ele morreu por cada um de nós, né, para que nós hoje viéssemos viver em santidade, né, a andar de forma correta diante de Deus, adorando assim em espírito e em verdade, e também com o nosso corpo, com a nossa alma e também com o nosso espírito. Então está aqui, amados, a estrutura do corpo humano. Como eu falei aqui, que a gente ia bater alguns pontos. Então veja o que é que diz aqui essa imagem, essa referência. O corpo é a parte que se separa na morte física. Então, o corpo é a parte que se separa na morte física. A Bíblia relata a criação do corpo
do ser humano. Está lá em Gênesis 1, 26, 28, Gênesis 2, 18 ao 25. E a estrutura humana revela uma complexidade que a teoria da evolução jamais explicará. Então, o que é que o comentarista fala aqui? Que toda a estrutura humana, revela a sua complexidade. Então, o nosso corpo é complexo, cheio de nervos, cheio de ossos, cheio de tendões, nós temos várias vértebras. Então, ele vai falar acerca do seguinte, que essa complexidade, que a teoria da evolução jamais explicará, não tem como explicar, o agir de Deus, não tem como. A Bíblia diz que não há quem esquadrinhe o seu pensamento. Então, nós vemos que Deus ele é grande, Deus ele é poderoso e Deus ele não erra. Deus faz coisas que o homem, que a teoria, que a ciência nunca, jamais irá entender, irá explicar, porque é algo sobrenatural. Então a Bíblia declara que Deus fez o homem do pó da terra. O corpo é importante, pois Deus o ressuscitará. Ele é um invólucro do espírito e da alma. É a parte física da constituição humana, é o homem exterior, como nós falamos aqui. Então, toda vez que nós falamos de corpo, estamos falando do homem exterior, estamos falando do corpo, da carne, essa carne aqui, frágil, pois o apóstolo Paulo vai dizer que a carne está fraca, mas o espírito sempre está pronto, que a carne é fraca e o espírito está pronto. Então, é a parte física da constituição humana, o homem exterior que se corrompe, ou seja, envelhece e é mortal. Então, todos nós somos mortais. Não podemos dizer que nós somos imortais, porque um dia nós iremos morrer. Um dia nós iremos prestar conta com Deus. Então, nós somos mortais, homens mortais. Então, deixa a teoria da evolução falar o que quiser, mas nós temos a nossa convicção, que nós somos homens mortais. E Paulo também vai falar acerca da morte. Ele diz: o morrer para mim é lucro, é ganho, e o viver para mim é Cristo. Então nós não devemos ter medo da morte. Nós temos que viver para Cristo, adorar o Senhor, tanto com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, adorando a Ele na beleza da sua santidade. Então, Deus nos fez templo e morada do Espírito Santo. Então está aí a estrutura do corpo humano, um homem exterior. Então essa constituição humana é denominada de tricotomia, como nós já falamos aqui. São três substâncias: espírito, alma e corpo. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Já deixei aí a referência, mas se quiser abrir e anotar, pegar um caderninho, uma canetinha para você anotar essas referências, é muito bom para depois você dar uma estudada, tá certo? Alguns versículos eu já coloquei aqui para estar facilitando a compreensão do nosso entendimento. Aí diz assim em Hebreus 4:12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é vida, ela é viva, ela nos traz vida e ela é eficaz, ela surte o seu efeito. Quando Deus ele fala com a sua igreja, Deus ele não vai falar para as paredes, Deus não vai falar para os objetos, não. Deus ele vai falar e vai atingir a sua alma, o seu corpo, o seu espírito. Deus vai falar com você, com o seu coração, com a sua mente, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Aí vai dizer mais: e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Então veja que a palavra de Deus, quando nós falamos de um livro, este livro ao qual estou falando, me referindo aqui, é a palavra de Deus. Nós vemos que se você ler outros livros, de outros temas, falando acerca da biologia, da ciência, você pode ler vários livros, mas nenhum outro livro vai ter o poder que a Bíblia tem, que a palavra de Deus tem, de sabermos que ela é viva e ela é eficaz.
a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é inspirada, quando ali os autores inspirados por Deus, cerca mais ou menos de 40 autores aproximadamente, escreveram a Bíblia Sagrada, eles foram inspirados por Deus. Então toda a Bíblia é divinamente inspirada. Toda a Bíblia é divinamente inspirada. Então aqueles que escreveram, eles não escreveram pelo seu conhecimento. Todos aqueles autores da Bíblia Sagrada, que escreveram a Bíblia, escreveram cheios do Espírito Santo, inspirados por Deus. Pois nós sabemos que nenhum outro livro vai ter esse poder de penetrar na alma, de ser como uma espada de 2 gumes que penetra na divisão da alma e do espírito, que vai até as juntas e medulas e ainda é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Eu desconheço outro livro, eu desconheço outro autor, porque nós tivemos cerca de aproximadamente 40 autores, mas nós sabemos que o autor principal é Deus. Foi Deus que fez, através do seu Espírito Santo, que quando nós lemos a palavra do Senhor, nós se alegramos, nós choramos. Deus ele nos fortalece, Deus ele nos ajuda através de uma palavra. Você muitas das vezes está querendo desistir e quando você ouve a palavra do Senhor, você se alegra. Deus vai lá no seu coração, na sua mente, na sua alma e lhe anima. Então nenhum outro livro tem esse poder. Terceiro subtópico, a queda e a restauração. Então estamos aqui terminando esse primeiro tópico e falando acerca agora da queda e restauração. A Bíblia revela que todas as áreas de nosso corpo, a Bíblia revela que todas as áreas de nosso ser foram afetadas pelo pecado. Podemos ver isso em Romanos 7, 23, do 20 ao 23. Então, conforme a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, também temos, você pode estar pesquisando lá no Google, pode estar comprando até pelo site da Amazon, essa teologia sistemática, ela é muito bom, trazido por uma perspectiva pentecostal. Aí você vai aprender um pouco acerca da teologia, dos tópicos, a qual é abordado soteriologia, a martiologia, também falando sobre a doutrina das últimas coisas, falando acerca do Apocalipse. Então, aí está dentro da teologia sistemática. Então, nós vemos aqui que essa teologia, dentro de uma perspectiva pentecostal, embora constituído de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento, ele será afetado inteiramente. Então, nós somos um corpo. A Igreja de Cristo, Jesus é o cabeça, a Igreja é o corpo, nós somos os membros. Então, o que é que ele quer falar aqui? Que nós, se nós sofrermos, podemos dizer assim, vou dizer aqui um corte, Você sofrer algum dano no seu corpo, um exemplo, você sofre um corte no braço, então todo o seu corpo vai reagir. Não é só o seu braço, porque o seu braço está cortado que você só vai sentir essa dor nesse braço, no corte. Mas nós sabemos que todo o corpo que está interligado ao seu braço, o seu braço faz parte do seu corpo, e o seu corpo faz parte da sua cabeça, do seu cérebro. Então, o corte que você levou, a dor que você está sentindo, a inflamação que esse corte vai causar, todo o seu corpo vai reagir. Então, aqui trazendo para o mundo espiritual, não é diferente. O que é que ele vai dizer? Se uma parte do seu corpo, uma substância do seu corpo, ele vai falar das 3 substâncias, corpo, alma e espírito. Se você está pecando, que a gente, quando o homem ele peca no corpo. Então, o comentarista quer dizer o seguinte, que quando se peca no corpo, vai trazer consequências à sua alma, e ao seu espírito. Então, praticamente, quando o homem ele peca no corpo, vai trazer consequências tanto para a sua alma, como também para o seu espírito. Por que o Espírito Santo se entristece quando nós pecamos? Porque vai atingir os outros elementos. Então, se o ser humano for afetado em um elemento, que é o corpo, ele também será afetado inteiramente em toda
a sua região, tanto carnal como espiritual, né? Pois nós temos que se afastar do pecado, nós temos que deixar, né, a vida passada para trás, né? Pois nós somos hoje uma nova criatura. Então, quando o homem peca através dessa sistemática, né, esse estudo sistemático vai nos trazer, vai nos orientar, vai dizer que todo elemento, corpo, alma e espírito também será afetado diante da presença de Deus. Então, nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada de seu corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, a qual nós lemos: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito quanto na alma e também no corpo. Então, quando nós temos uma conduta irrepreensível, quando nós somos obreiros, homens e mulheres de Deus irrepreensíveis, todo cristão, quando nós somos irrepreensíveis em toda a nossa maneira de ser, nós vemos que tudo isso é requerido, tanto no espírito, quanto na alma e quanto no corpo, como nós já falamos aqui acerca de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Então, nós que somos cristãos temos que ter uma conduta ilibada, né? Quem olhar para nós vê Cristo em nós. Vemos que nós somos diferentes, né? Pois alguém já olhou para mim, para você, né? Quando você vivia no mundo, você não deixou de viver no mundo, né? Nós habitamos nesse mundo, mas nós não somos mais desse mundo. Nós habitamos nele, mas nós não somos parte mais deste mundo. Falando aqui espiritualmente, pois nós somos agora uma nova criatura. Então, quem olha para você que está vivendo nesse mundo de pecado, nesse mundo de idolatria, de perversidade, vai olhar que houve mudança, vai olhar para mim, para você, vai ver Cristo em nós, vai sentir o desejo de aceitar a Jesus, de viver uma vida ilibada da forma que você vive. Então, nós que somos cristãos, temos que fazer a diferença, onde quer que nós estivermos, onde quer que nós chegarmos, com o nosso falar, com o nosso andar, com o nosso agir, e ser santo em toda a nossa maneira de ser. Tá certo? Ser santo, irmãos, não é ser careta, não é ser aquela pessoa que não tem comunicação com as pessoas, é você ser santo com as suas atitudes, ser uma pessoa irrepreensível, e alguém olhar para você e ver Cristo em você. São essas atitudes a qual a Bíblia irá falar. Então, iremos agora para o tópico 2. O tópico 2 vai falar da visão bíblica do corpo. A visão bíblica do corpo vai falar sobre, primeiro, a parte exterior do homem. Então, como nós já falamos aqui, sobre a parte exterior, temos aqui essa definição do termo corpo. Nada mais é que a definição básica de corpo é a estrutura física e material que, juntamente com a alma e o espírito, compõe o homem. No hebraico, a palavra corpo significa bazar. E no grego, a palavra é soma. Então, o corpo é a soma. O corpo é apenas a parte tangível. O que é algo tangível? É aquilo que a gente pode pegar, que a gente pode tocar. Se você dá um beliscão aqui, na sua mão, no seu corpo, você vai sentir que vai doer, dependendo da maneira que você vai apertando. Então, é algo tangível. O que é algo intangível? É aquilo que você não pode tocar, você não consegue apalpar, sentir. Então, o corpo é algo tangível, visível, porque nós vemos, e temporal do homem, que todos nós temos um tempo determinado por Deus. Então, nós, como servos de Deus, temos a obrigação de cuidar muito bem do nosso corpo, pois ele é o templo do Espírito Santo. Então, eu quero bater algo muito importante aqui, que não é pecado, nós se cuidarmos, você cuidar do seu corpo, Não é pecado você se alimentar bem, não é pecado você fazer uma atividade física, um exercício físico, desde que o seu corpo não seja escândalo, desde que você vá fazer um exercício físico, e você não esteja bem vestido. Depois nós sabemos que
A Bíblia Sagrada fala sobre isso, que o mundo ele tem que ver essa diferença, né? Aqueles que servem a Deus e os que não servem, entre o justo e o ímpio, né? Aqueles que estão na presença do Senhor andando em santidade e aqueles que não estão. Então não é pecado aqui, a Bíblia não condena, nem vai dizer que você está em pecado se você fazer uma atividade física da maneira correta, né? Com a vestimenta correta, você não vai estar exibindo o seu corpo, né? Agora, se passou dessa situação, você começou a exibir seu corpo, né? Querer tirar foto para chamar atenção, tanto o homem como a mulher. Às vezes vai ali fazer uma atividade física, às vezes vai para uma academia e quer se mostrar, né? Postar ali que hoje em dia, né? Tudo que se faz, as pessoas querem postar. Então, tudo isso, irmãos, nós temos que ver, não só as vestes, né? A forma que a gente, né? Posta, né? Faz os exercícios ali, às vezes não é nem para cuidar do corpo, até mesmo com um intuito de vaidade. Isso é pecado diante de Deus, né? Quando você faz uma atividade física, um exercício para querer ter vaidade do seu corpo, né? Para querer se mostrar para as pessoas do mundo, isso sim a Bíblia condena, né? Isso sim é pecado. Agora você se alimentar bem, fazer uma atividade física, né? Composto, né? Com a roupa composta, sem querer se exibir, seu corpo nas redes sociais, isso aí Deus não vai condenar, né? Porque nós temos que cuidar, nós temos que fazer exames, se alimentar bem, então nós temos que cuidar do corpo a qual Deus nos deu, mas que o nosso corpo venha glorificar ao Senhor, tá certo? Aí diz aqui, o termo corpo do grego, né, que é a soma, normalmente identifica o corpo exterior do ser humano. O termo carne, né, que é do grego sarx, quando se refere a um homem físico, inclui a sua dimensão exterior. Podemos ver em Lucas 24:39 e Atos 2:31. Então, ambos os termos, indicam a parte visível e material da natureza humana. Então, todo o corpo em si, como nós já falamos, é a parte material, é a parte tangível, né? A parte visível, é a parte que pode ser tocada. Então, essa é a parte do corpo humano. Então, o corpo é o invólucro da parte imaterial do ser humano, né? É o que nós tratamos aqui no slide anterior. Então, ele envelhece e morre. Todos nós temos o nosso tempo, ocasião em que a alma e o espírito deixam. É neste momento, né, que a alma e o espírito saem do corpo. Automaticamente, quando o corpo morre, é aí onde nós iremos, né, prestar conta com Deus, né, da nossa alma, do nosso espírito. Então, a carne, que é o corpo, geralmente é descrita em sentido negativo. Podemos ver em Romanos 7:18. Na minha carne não habita bem algum. Então, como eu falei aqui anteriormente, logo no início, que nós somos vindo de uma raça adâmica, né, de uma raça pecaminosa. Então, nós sabemos que até Paulo falou sobre isso, que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, o mal que ele não queria fazer, ele fazia. Então, nós vemos aqui que na minha carne, em Romanos, Paulo vai falar acerca disso, não habita bem algum. Né? Então, geralmente, a carne aqui, o que o comentarista quis dizer, que é tido como negativo, mas nós sabemos que nós temos que fazer do nosso corpo templo e morada do Espírito Santo, né? E adorar a Deus com o nosso corpo. Entretanto, esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem. Então, quando ele vai falar, dizer que a nossa carne é negativa, ele fala acerca do pecado, né? Da parte pecaminosa, né? Da raça adâmica. E não especificamente ao corpo físico, né? Não é o nosso corpo que é mau, né? E sim os desejos da carne. Então, assim, sendo nossa declaração de fé, rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito, ou de ser inerentemente mal e insignificante. Podemos ver em Tiago, capítulo 2, versículo 26. Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Né? Tiago vai falar acerca das obras. Então, o corpo, né, sem o espírito, ele vai estar morto. Então, por isso que o homem tem corpo, alma e espírito. Bem assim, a fé sem as obras é morta. Então, se nós tivermos fé e não tivermos as obras, a nossa fé vai ser morta. Não? Então, nós temos que ter a atitude de cristão, nós temos que ter as obras. Né? Então, não adianta ter fé e não praticar aquilo que é correto, pois a Bíblia diz, é melhor obedecer do que o sacrificar. Então, também vemos aqui, né,
um slide trazendo aqui, falando sobre a corpo, alma e espírito, a qual nós já falamos, sobre a tricotomia do homem, que define o homem como uma composição tríplice, né? Também já lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, e também já lemos essa referência em Hebreus capítulo 4, versículo 12, né? Juntas e medulas falam também do corpo. Então, nós somos uma tricotomia. Segundo tópico, templo do Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e a ele deve estar unido. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. Então, todo o nosso corpo, né, pertence ao Criador. Ele nos fez, né, ele é santo e todos nós que andamos na presença do Senhor, aceitamos a Jesus, né, precisamos glorificar a Deus através do nosso corpo, através da nossa maneira de ser. Aí 1 Coríntios 6,13b vai dizer o seguinte: mas o corpo não é para fornicação. O que é a fornicação? É você cometer, né, o pecado, é você ter relação fora do casamento. Então isso desagrada ao Senhor, né? Então diz aqui, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então todos aqueles que praticam a fornicação, o adultério, estão pecando diante de Deus. Então nós que somos templo e morada do Espírito Santo, não podemos cometer esses tipos de pecado. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 vai nos dizer o seguinte: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membro de uma meretriz. O que é que significa a palavra meretriz? Meretriz quer dizer prostituta. Naquela época era conhecida como meretriz. Então, o que é que Deus está falando aqui através da sua palavra? O que é que o apóstolo Paulo escreveu? É que nós, não sabeis vós que somos membros de Cristo, né? Se os vossos corpos fazem parte do corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo. Então, o que é que ele vai dizer? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Ele faz uma pergunta. Será que Deus ia pegar parte do seu corpo e entregar a uma prostituta? Né? Entregar ao desejo, né? Ao ato da prostituição, à lascívia, ao pecado, ao adultério, à fornicação? Aí ele vai dizer aqui, não, por certo. Né? Por certo, não. Então, Deus jamais irá fazer isso. Então, nós temos que nos policiar, né? Pedir a Deus que Deus nos guarde, né? E nós venhamos continuar adorando ao Senhor em toda a nossa maneira de ser. O que é que diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, amados, nós vemos aqui, né, que Deus ele vai falar acerca aqui da sua palavra, né, acerca do nosso corpo, como nós devemos, né, andar na presença do Senhor em santidade. Então, o terceiro subtópico aqui, a qual nós iremos falar aqui acerca da visão secular do corpo, né? E é muito importante essa visão secular do corpo. Então, antes de nós falarmos aqui da visão secular, né, falamos aqui sobre a parte exterior do homem, falamos aqui também do templo do Espírito Santo e glorificado na ressurreição. Agora iremos falar sobre glorificado na ressurreição, né? Adiantamos aqui um pouco o slide. Aí vai falar o seguinte: a ressurreição de Cristo aniquilou, quer dizer, destruiu, né, o império da morte. Hebreus capítulo 2, versículo 14, versículo 15. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, versículo 4, versículo 15. E garantiu a nossa ressurreição. 1 Coríntios 6, 14, 2 Coríntios 4, 14. Entre a morte e a ressurreição, há um estado intermediário, onde a parte imaterial, né, do ser humano, que subsiste de modo consciente, o que é a parte material? O espírito e a alma, né, que são inseparáveis.
Contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. Então, nós vemos aqui, né, que quando Jesus, através da ressurreição, né, quando ele ressuscitou, ele aniquila o império da morte. Ele toma a chave da morte do inferno e agora ele toma posse, né, e ele garante, né, através da ressurreição, ele garante uma vida para nós. Que vida é essa? A vida eterna. Então, nós vemos aqui que entre a morte e a ressurreição, o comentarista vai falar que há um estado intermediário, né, onde a parte material, que é o corpo, ela não pode habitar. Né? Então, o homem subsiste de modo consciente. Iremos aqui abrir em Hebreus capítulo 2, versículo 4, perdão, versículo 14, versículo 15. E depois iremos para as outras referências, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 2, versículo 14, versículo 15, que diz assim: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, nós estamos entregues à morte. É para nós estarmos em uma vida de escravidão, uma vida de servidão. Mas Jesus, através da sua morte de cruz, como falamos aqui anteriormente, né, através da sua ressurreição, ele aniquilou o império da morte. Ele destruiu tudo aquilo que estavam preparados para nós, né, mortais. Então nós vemos aqui que agora, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Então, pela sua graça e misericórdia, Jesus nos amou, nos deu a salvação. Podemos ver aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que diz assim, 1 Coríntios 6, 14. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então, Deus aqui, né, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então, nós, né, vai falar aqui também sobre os nossos corpos, são membros de Cristo. Então, nós que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, como assim o Senhor ressuscitou, Deus também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós também pelo seu poder naquele grande dia. E finalizando aqui, podemos ver aqui em Lucas, né? Vamos pegar aqui o texto de Lucas, com base bíblica, né? Nós sabemos que para ter uma doutrina bíblica temos que trazer no mínimo 3 versículos, aprendemos isso na classe de aula. Então, Lucas 9, do 28 ao 31. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Lucas 9, do 28 ao 31. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se. A aparência do seu rosto e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e que eram Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então nós vemos aqui no monte, quando Jesus estava no monte, quando ele se transfigurou para Pedro, Tiago e João, e ali eles achavam que era Moisés e Elias. E nós sabemos que dentro desse contexto, nós vemos que essa parte, como ele fala aqui, que o corpo é uma parte imaterial, que quando nós morrermos, a nossa alma e nosso espírito se irá desprender da carne, do corpo. O corpo vai para o cemitério, o corpo, depois ele vai ser, ele vai entrar em estado de decomposição, mas o que vai
nos alegrar, né, ou nos alegrarmos, é a nossa alma, nosso espírito, onde nós iremos morar com Cristo, né, pois Ele já preparou uma morada para cada um de nós, onde nós chamamos de vida eterna. Aí nós sabemos que lá não haverá lágrimas, lá não haverá dor, lá não haverá mais tristeza, né? Glorificado seja o nome santo do Senhor. Lá só haverá alegria, e nós diremos: Santo, Santo é o Senhor dos Senhores, né? Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Aí vai dizer aqui também sobre a salvação, né? Que a salvação é a glorificação, Romanos 8:30. Inclui a redenção e a transformação de nosso corpo mortal, conforme o corpo glorioso de Cristo. Esse evento ocorrerá quando Jesus voltar, né? Na ressurreição, a parte material será reunida em um corpo incorruptível. Olha aí, então, na ressurreição, a parte imaterial, né, que é o espírito e a alma, será reunida em um corpo incorruptível, não mais num corpo corruptível, que é o nosso corpo, né, que vai estar, não vai estar mais em nós, né, vai estar lá já em estado de decomposição. Mas esse corpo aqui a qual ele fala é um corpo incorruptível, um corpo glorificado, como assim também foi o de Cristo, né? Quando Cristo ele entra aos céus, né, que ele é ressuscitado, e quando ele chega, né, nas mansões celestiais, pode ver que os anjos irão perguntar: quem é este, o Rei da Glória? Né? Quem é este? Eles vão fazer lá, salvo engano, Salmos 24, se não me falha a memória. E ele vai dizer: deixa entrar o Rei da Glória, né? Que é um Deus poderoso. E ali, quando ele adentra aos céus, muda seu corpo, e ele agora está num corpo glorificado, né? Seus cabelos como a lã branca, né? Seus pés como chama de fogo. Então nós vemos que o nosso corpo será um corpo incorruptível, um corpo glorificado, é um corpo espiritual e imortal, é onde a morte não poderá atacar nossas vidas, não poderá mais ter domínio sobre as nossas vidas. Então, assim, a morte é o último a ser vencido. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Então, concluindo aqui, amados, a nossa lição, né, um resumo acerca dos tópicos importantes da nossa lição. O terceiro tópico, o tópico 3, primeiro, a visão secular do corpo. Então, primeiro, falando sobre o hedonismo e o narcisismo. Então, o que é que inclui o hedonismo e o narcisismo? É quando vai falar aqui sobre zelar e manter o corpo saudável, é uma forma de glorificar a Deus. Então, quando nós fazemos do nosso corpo que não venha uma adoração a Deus, nós estamos praticando tanto o hedonismo como o narcisismo. Então, quando nós glorificamos a Deus com o nosso corpo, nós estamos não adentrando nessas práticas, né? Não concordando com essas práticas. Olha o que é que diz o comentarista. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus, está lá em 1 Coríntios 6:20. Contudo, em tempos pós-modernos de busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade, foi o que eu falei, né? Não é pecado você praticar exercício físico, né? Você cuidar do seu corpo de forma correta. Mas o que é que acontece? O ser humano deixa entrar o narcisismo, o hedonismo, e vem com as suas práticas, né, de postar, de querer ter o corpo saudável, de querer mostrar o seu corpo, né, para as pessoas. Então, isso é uma prática errônea. Com hedonismo, nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Então, essa pessoa faz isso, essa pessoa que está dentro dessa prática, né, ela está se utilizando, né, do seu corpo para o quê? Tanto para o prazer e também, às vezes, para a fuga de sofrimento. Né? Às vezes está sofrendo de algo e se sente bem fazendo essas práticas, né? Mostrando o seu corpo, fazendo outros tipos, né, que vem de encontro à palavra de Deus e torna-se pecado. Então, isso é uma prática do hedonismo. Já com o narcisismo, aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria, aquele tipo de pessoa, né, que ama mais o seu corpo do que a Deus, ama mais as suas coisas, né,
objetos, e como nós estamos falando aqui de corpo, ame mais o seu corpo do que as coisas de Deus. Então, tudo aquilo que nós amamos a si mesmo, né, ao nosso próprio corpo, e desagradamos ao Senhor, estamos cometendo essa prática do narcisismo. Então, de acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que, de modo insensato, persegue o corpo ideal, por meio da boa estética a qualquer custo, e se porta com ostentação em busca da autorrealização e de ser admirado. Paulo ensina: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, parte A. Então nós vemos que todas essas práticas, né, tem pessoas que fazem diversas cirurgias, né, para ostentar a sua autorrealização, né, para querer um corpo perfeito. E quantas das vezes o fim, né, dessas práticas é a morte, né? Quantas das vezes pessoas são mortas, às vezes Deus fez ali um corpo perfeito, né? Cada um de nós temos as nossas qualidades, os nossos defeitos, né? Mas Deus nos fez perfeito. Nós somos feitos em mais semelhança de Deus. Quantas pessoas, né, para ostentar essa autorrealização, faz procedimentos, né, que acabam se prejudicando e assim sendo levada à morte. Então nós vemos aqui que todas essas práticas, né, tudo me é lícito, né, como Paulo falou, né, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Segundo tópico, né, segundo subtópico, né, do terceiro tópico, erotização e libertinagem. Né? O que é libertinagem? Libertinagem é o oposto da liberdade. Né? Aí veremos para aprender aqui sobre a erotização. Né? O que é que traz essa visão secular do corpo acerca da erotização e libertinagem? Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Portanto, não se trata de algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão de seu propósito. Nossa declaração de fé leciona que a relação sexual não é só prazer e procriar, mas também para o prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo, está lá em Romanos 1, 26 e 27, e Hebreus 13, 14. Romanos, o apóstolo Paulo vai falar dentro desse texto, né, que são aqueles homens e aquelas mulheres, né, que estão assim, praticando pecado, né? Muito interessante esse texto de Romanos, que vai falar acerca da depravação do homem, né, cometendo torpeza, homem deitando com homem, mulher deitando com mulher, e ali praticando o pecado. Então, quando Deus criou a sexualidade, né, Deus também criou o sexo. Né? Então, não é pecado você praticar o sexo dentro do seu matrimônio, ali com a sua esposa ou vice-versa, né, esposa com o esposo. Mas qual é o pecado aí? É quando esse ato, né, sexual entra numa perversão de propósito, né? Pois Deus deixou sim o sexo, a sexualidade, para o homem e a mulher procriar, né, ter a sua prole, seus filhos, e tudo isso está dentro, né, dos padrões bíblicos da palavra do Senhor. Agora, quando o homem passa desses limites, aí ele está cometendo pecado, né? Aí ele está cometendo o pecado da erotização e também da libertinagem. Deus nos deu liberdade. A liberdade ela tem seus limites. É por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. João 8,35. Se, pois, o Filho os libertou, verdadeiramente serei livre, mas através da palavra. Então, a libertinagem é o oposto de liberdade. É quando você vive uma vida desenfreada, né? Quando você faz o que quer, anda como quer, né? Não ouve conselho do pai, da mãe, não quer ouvir a palavra de Deus. Então, isso aí é libertinagem. E erotização é quando você usa do seu corpo para fazer aquilo que não vem do agrado de Deus. Aí, Romanos 26, 27, que eu falei aqui, porque isso Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o seu uso natural, olha aí, no contrário da natureza, né, mudando assim as suas práticas, né, cometendo torpeza, a mulher muda o seu pensamento, falamos isso nas aulas anteriores, né, o homem também muda a sua natureza, né, se dizem ser outros tipos, né, que existem outros tipos de gêneros, né, falamos acerca dos transgêneros, e tudo isso Deus ele abomina através da sua palavra, né, é pecado diante de Deus. Semelhantemente, também os homens deixando o uso natural da mulher, olha aí, se inflamaram em sua sensualidade,
uns para com outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convém ao seu erro. Então, é quando o homem deixa, né, a sua natureza criada por Deus e vai fazer coisas que não agradam ao Senhor, né, tendo relações de uma forma errônea. Para finalizarmos aqui, irmãos, iremos falar sobre a liberdade e a autonomia, o terceiro subtópico, o terceiro tópico. Aí vai falar sobre a liberdade e autonomia dentro da visão secular do corpo. Então a Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio, né? Deus nos deu o livre-arbítrio para nós escolhermos, né, como andar, como se comportar. Mas vejamos, né, Gênesis 2, 17, versículo 17. Isso indica autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. Então Deus ele nos deu esse livre-arbítrio, né, de a gente tomar nossas próprias decisões, de nós assim escolhermos, né, da forma que nós queremos andar. Então, aqui o que é que diz? Somos livres, porém todos os nossos atos serão alvo do juízo divino. Então, tudo aquilo que eu fizer, eu vou prestar conta diante de Deus. Se eu pratico bem, eu vou prestar conta diante de Deus. Se eu pratico mal, eu vou prestar conta diante de Deus. Está lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Não obstante, no atual cenário, ideias secularistas promovem a banalização do corpo, o hedonismo, o narcisismo, a erotização e a libertinagem fazem parte de uma visão secular do corpo. Então, nós vemos que toda essa prática, né, o hedonismo, o narcisismo, a erotização e a libertinagem, né, faz parte de uma visão secular, é uma visão trazida assim da ótica humana, né, da forma que o mundo enxerga, né, as práticas que é feita, né, através do corpo do ser humano. Então, todas essas práticas, né, vai de encontro à palavra de Deus. Todas essas práticas não convêm, né, para nós que somos cristãos e professamos a fé em Cristo Jesus, né? Nós que somos cristãos protestantes. Então, tudo isso desagrada, né, a Deus, entristece o Espírito Santo. Então, para concluirmos aqui, né, nos diz o seguinte: criado da terra, a imagem e semelhança divina, o homem é constituído de três substâncias: espírito, alma e corpo, né? A tricotomia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. Então, quando nós pecamos no nosso corpo, teremos consequência, afetamos tanto o espírito como a alma, né, que são as partes imateriais, né, que não se dividem, espírito e alma. Então, o corpo é morada do espírito. Nós, que somos cristãos, somos templos e morada do Espírito Santo, que não habita em santuário impuro. Então, Deus não habita no santuário impuro. Deus não vai habitar num corpo que anda em pecado com ele. Então, Deus não vai permanecer, né, num templo feito por ele, mas que vive numa vida de impureza, uma vida de pecado. Então, na vinda de Cristo, o corpo dos santos será glorificado, de todos aqueles que estão na presença do Senhor andando em santidade com Deus. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. Podemos ver em 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê entendimento, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê, nos capacite, né? E assim nos conduza em santidade, que nós venhamos ser templo e morada do Espírito Santo, adorar o Senhor, não só com a nossa alma, não só com o nosso espírito, mas também com o nosso corpo, pois nós sabemos, se nós andamos errôneos, se nós andamos em pecado diante de Deus, através do corpo, isso irá afetar, né, também as outras partes que são imateriais, tanto a alma como o espírito. E nós somos feitos para adorar o Senhor na beleza da sua santidade, tá bom? Então, se você tem gostado dos nossos vídeos, né,
da lição a qual nós estamos trazendo, os tópicos aqui abordados. Deixe o seu comentário, curta, compartilhe e assim estamos propagando, né, a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.